mas o Senhor está conosco, Ele é quem peleja por nós. Eu tenho pedido ao Senhor a palavra de Deus, me dá, tu conhece o coração da tua igreja lá, tu conhece o coração do teu povo, esse é meu costume fazer isso. E eu digo, Deus, me dá uma palavra para a tua igreja, e a palavra que o Senhor me dá, às vezes eu acho engraçada até. E se o Senhor liberou essa palavra aqui hoje, é porque eu e você, nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Abra a Bíblia no Juízes 3. Juízes 3. Fica depois de Josué. Depois de Josué. Capítulo 3, versículo 10. Que diz o seguinte: E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Rizatim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra o rei da Síria. Senhor Deus Todo-Poderoso, nada sou, nada tenho, me coloco, Deus, na tua presença. Repreenda todos os dardos de Satanás, tudo aquilo que tenta impedir que a tua palavra seja dita e anunciada, Senhor. Pai, toma aqui as mentes, os ouvidos cativos. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Viemos a este lugar, Deus, porque queremos aprender mais de ti. Como tu foi com os profetas, Deus, com os apóstolos, ser conosco nessa geração, Senhor. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas, marcadas, lavadas e remidas pelo teu sangue, Pai. Usa-me, Deus, para trazer o teu recado nessa noite para a tua igreja, que todos nós possamos sair daqui voando nas asas do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém. Queridos, nós sabemos que o nosso Deus é Deus de estratégias. O Senhor tem uma maneira de trabalhar que nós não entendemos. E eu estava lendo essa passagem e diz assim: depois que o profeta Josué, ele morreu, porque durante a jornada de Josué, o guerreiro do Senhor, ele conquistou várias cidades, várias nações, vários reinos. Deus dava vitória a Josué porque ele se colocava diante de Deus, ouvia a voz de Deus e obedecia. Então Deus fazia sinais, prodígios e maravilha através de Josué. E quando Josué morreu, Deus fez algo que eu achei surpreendente, a maneira de Deus trabalhar. Deus deixou 6 nações, 5 reis filisteus e mais os amoreus, jebuseus, outros povos. Agora, para que Deus deixou, não abateu? Com a morte de Josué, ele deixou aquelas nações para pôr à prova o povo de Israel, para saber se de fato o povo de Israel conhecia e ia obedecer a Deus. Deus deixou um povo inimigo para colocar em questão a fé do povo de Deus. Olha a maneira de Deus trabalhar. Quem entendeu diz amém. Amém. Deus deixou aquelas nações inimigas só para colocar à prova o povo de Israel, para descobrir se realmente, se de fato, o povo de Israel ia seguir os mandamentos de Deus, dado através de Moisés, ou não, ou ia se curvar diante de outros deuses. E não foi diferente. O Senhor sabe das coisas antes mesmo que aconteça. Deus é o único que sabe o final das coisas ainda no seu início. E se Ele tinha esse propósito, se Ele fez isso, é porque Ele sabia que o povo de Israel ia sair da presença dEle. E isso aconteceu. E quando Deus levou Josué, ficou o povo de Israel, e ao invés do povo de Israel dar continuidade à obra de Josué, eles se desviaram do caminho do Senhor e adoraram aqueles que nasceram
durante o percurso dos filhos de Josué, aqueles que nasceram durante a trajetória, não conheciam a guerra, não sabiam as lutas que Josué, Caleb e os outros guerreiros participaram, então cresceram. E Deus colocou esse povo para treinar essas crianças que cresceram na presença de Deus, para aprender a lutar contra o inimigo. Olha que estratégia profunda de Deus. Ele deixou aquelas nações para que aquele jovem que nasceram naquele período depois das guerras aprendesse a lutar para combater o poder do mal. E só que aquela população, aquela geração cresceu, e ao invés de voltar-se os seus ouvidos, o seu coração, para adorar o Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, se envolveram, pegaram mulheres para se casar naqueles povos estranhos, e os homens dos povos estranhos pegaram as mulheres do povo de Israel para se casar. Houve uma mistura, eles se corromperam, perderam a pureza de adorador por excelência e começaram a adorar deuses estranhos. Começaram a render culto a Balaíns e a outros deuses. E diz a palavra que Deus ficou muito bravo. Deus começou a se irar. E sabe o que Deus fez? Porque o povo de Israel esqueceu dos mandamentos dele e começou a adorar deuses estranhos. Deus entregou, diz a palavra que Deus vendeu o povo dele, o povo de Israel, na mão desse rei aqui, o rei da Síria. E com isso o povo ficou em sofrimento, porque durante 8 anos, o povo de Deus, que já era determinado para vencer, ficou escravizado. Por quê? Porque aqueles que cresceram, a geração depois de Josué, não deu prosseguimento às leis de Deus, mas voltou o seu coração para adorar a deuses estrangeiros. E Deus entregou toda aquela nação de Israel na mão do inimigo. E o povo começou a sofrer. E você sabe muito bem que as pessoas tendem a buscar a Deus no sofrimento. Quando está com lutas, quando estão com problemas, quando a dificuldade chega, a doença na família, há alguma coisa, destruição no casamento, alguma coisa, aí a gente tem a tendência de se jogar, de se lançar nos pés de Deus. Porque as pessoas preferem chegar na presença de Deus pela dor do que por amor. E quando Deus entregou o povo dele na mão do rei da Síria, esse Cusã que nós lemos aqui, e diz a palavra que ele oprimiu, que ele castigou o povo, e o povo começou a sofrer, a gemer. Aí sim, eles chegaram aonde Deus queria. Na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora que começa a doer dentro do peito, você começa a abrir mão de si mesmo e buscar o Deus Todo-Poderoso. É a hora que Deus se agrada de você. Aí Deus olha para mim e para você e diz assim: é assim que eu quero te ver, sempre na minha presença, me adorando em espírito e verdade. E diz a palavra que o povo começou a chorar, começou a clamar a Deus, começou a se colocar diante de Deus. Aí Deus ouviu o clamor do povo. O que eu entendo com essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã? Deus quer ouvir o seu clamor. É a oração que atrai a mão de Deus sobre a nossa vida. Deus quer mudar a sua história, a minha história, através da nossa oração. Deus só quer ouvir eu e você se derramar diante dele e contar para ele os nossos problemas, o que nos aflige, e ele vai inclinar-se dos altos céus, vai ouvir o nosso clamor e vai mudar a nossa história. E Deus mudou a história do povo. Aí diz a palavra que Deus levantou um outro herói, que chama Otoniel. Esse Otoniel é irmão de Caleb, e ele é mais novo que Caleb. Aí Deus levantou para conduzir o povo. O que é que eu entendo? As pessoas se esquecem de voltar a sua visão para Deus e sempre está procurando seguir o homem. Só que quando o homem erra, as pessoas que estão seguindo a ele tendem a errar também.
meu olhar, o seu olhar, tem que estar no trono da graça de Deus. O meu coração e o seu coração tem que estar voltado para Deus. Se a gente buscar a Deus com todo o nosso coração, nos colocarmos diante do Senhor, pode acontecer o que acontecer, nada vai abalar a nossa fé. E Deus levantou Otoniel. E diz a palavra que Deus encheu ele do Espírito, deu força, capacitou, deu conhecimento, levantou ele como um guerreiro, assim como Josué. E ele, durante 40 anos, governou o povo. E o povo, durante aquele tempo, não teve mais dores nenhuma. Por quê? Porque obedecia ao servo do Senhor. Aleluia. Mas todos os homens são falhos. A palavra diz que todos nós, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, para que isso não acontecesse, o povo de Deus ficasse dependente de alguém, Deus tirou o Filho dele do seu trono da glória e nos deu como precursor, para que ao invés de a gente olhar para homem, depender da instrução de homem, dependêssemos unicamente de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Hoje você só cai se você não olhar para Jesus. Você está aqui na igreja não buscando homem, não buscando pessoa. Você está aqui buscando o Espírito Santo de Deus. E se você voltar a sua mente e o seu coração para adorar a Deus em espírito e verdade, Ele vai estar com você aonde você estiver. Se você voltar o seu coração ao Deus Criador, Deus deixou aquele povo para testar a fé do povo dele. O que eu entendo nessa passagem também, que muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Olha aqui, aquele seu vizinho que você diz que não suporta, se você pudesse já tinha esganado, ali Deus deixou para colocar a sua fé em ação. Quando eu comecei a ler essa passagem, Deus começou a ministrar no meu coração. É por isso que há tanta divergência em nossa vida. Nós não entendemos, Senhor, estou na tua casa, levante, o vizinho se levanta, o chefe se levanta, o colega se levanta, mas Deus permite, tudo tem a permissão de Deus. Ele permite que as coisas aconteçam no meio da igreja, no meio do povo dele, é para o povo se voltar para adorar ele pelo que ele é, não pelo que ele faz. Você entendeu, igreja? Você está entendendo, irmão? Você tem que voltar o seu coração para obedecer a Deus e seguir a Ele em espírito e verdade. Voltar a sua mente, todo o seu ser. E a resposta para a minha vida e para a sua vida, meu amado, não importa a situação que nós estejamos a passar, está na oração, está no clamor, no derramar a sua alma diante de Deus. O povo ficou escravizado 8 anos. Muitas vezes Deus permite que situações em nossa vida nos deixem escravizados. Pode ser o que for que aconteça, mas para quê? Para que eu e você nos derrame diante do Senhor e busca Ele com toda a intensidade que há em nosso ser. Deus quer apenas ser adorado através da minha vida e da sua vida.